Quando tomamos a decisão de vender um imóvel, decidir quais os reparos que a gente deve fazer ou melhorias que podem acelerar a venda ou até representar um aumento do preço não é uma tarefa muito fácil. Cada caso é um caso, cada proprietário é uma outra situação. Aqui na Metro, com a ajuda do Desmonta e do meu design, a gente bolou 7 perguntas que podem ajudar vocês a tomar essa decisão. Bom, as 3 primeiras perguntas que eu vou conversar aqui têm a ver com o mercado. Então a gente analisa como o seu imóvel está frente ao mercado que a gente vai entrar. E o mercado a gente fala desde a cidade até o bairro e às vezes até a micro-região que você está inserido. E as 4 perguntas finais têm mais a ver com o imóvel em si, analisando ele dentro do contexto dele. A primeira pergunta tem a ver com quão aquecido o mercado está na sua região. Quando a gente fala de região, tem que analisar a cidade, o bairro e às vezes até a micro-região, a rua ou o condomínio que aquele imóvel está inserido. Se o mercado está mais pujante, as coisas estão sendo vendidas rápido, elas estão sendo vendidas no preço próximo do anúncio, então talvez você consiga vender o seu imóvel no preço desejado e na velocidade desejada, sem ter que fazer esses investimentos nesses reparos que a gente vai conversar. Então a primeira análise é quão rápido está o mercado. Hoje aqui a gente está vivendo no Brasil uma situação de uma recuperação do mercado. Ele ainda não está nos melhores momentos dele, mas ele já está dando sinais de melhora. Então algumas reformas estruturais ou melhorias às vezes não se justificam no valor do preço. A próxima pergunta é quão rápido você quer vender? E a gente tem que ser bem sincera. Quando a gente conversa com os proprietários, nunca tem pressa, mas vamos dizer que os tempos no mercado imobiliário às vezes não são tão rápidos quanto a necessidade de quem vende. Então façam essa análise pessoal e respondam sinceramente em quanto tempo vocês querem vender. Se você quer vender seu imóvel rápido, é interessante que a gente faça tudo ao nosso alcance para vendê-lo da forma mais rápida possível e no melhor valor possível. Então, se seu imóvel tem alguns reparos aparentes para serem feitos, é interessante que a gente execute eles. O mais legal é entrar num imóvel que não tem poréns, não tem coisas que a gente precise argumentar, precisa reformar isso ou precisa reformar aquilo. Então, se você tem uma velocidade de venda específica, seja porque você já encontrou o imóvel para onde está indo, seja porque você está mudando de cidade, ou às vezes a família está aumentando, vamos fazer tudo o que esteja no nosso alcance para a gente ter uma maior velocidade de venda. E alguns reparos e melhorias entram nessa lista também. A terceira pergunta tem a ver sobre a condição do seu imóvel em relação aos concorrentes. No Brasil, a gente não tem muito o costume do open house, mas uma pesquisa bem criteriosa na internet nos dá a possibilidade de ver quão competitivo é o nosso imóvel frente aos outros que são semelhantes e têm oferta no mercado. Então, quando a gente vai entrar no mercado, a melhor escolha, o que a gente aconselha aqui com a nossa equipe, é que você seja a melhor opção dentro daquela faixa de preço. Então, ter um preço competitivo é fundamental. Então, analise seu posicionamento frente aos seus concorrentes e seja a melhor opção entre eles. Se um imóvel está à venda há muito tempo, e há muito tempo vamos usar um critério de números que até o FIPE-ZAP usa, que são 262 dias no Brasil, é o tempo médio. Se ele está à venda há muito tempo, claramente a precificação dele está errada. Acertado o preço, a gente trabalha a variável das melhorias e o que fazer para impulsionar a velocidade de venda desse imóvel. E a gente também conversa sempre aqui dentro de casa que quem dita o preço é o mercado. A gente acata ou não. A gente decide se vai entrar naquele mercado aquele preço ou não. Mas quem decide mesmo sobre o valor de um imóvel é o mercado. Agora que a gente já analisou o mercado, as próximas 4 perguntas têm a ver com o imóvel em si, analisando ele isoladamente. E a 4ª pergunta é: se você não consertar esse item, vai dar a impressão que o imóvel não foi bem mantido ao longo dos anos? Então conserte. A cabeça de quem visita um imóvel funciona mais ou menos assim: se o que eu vejo está desse jeito, imagina do que eu não estou vendo. Então, pequenos consertos como infiltrações simples, às vezes uma tinta que já está queimada ou algum móvel descascando, são pequenos reparos que vale a pena a gente fazer e que tem um ganho no aspecto geral muito positivo. A primeira impressão de um imóvel, ela é muito difícil de ser refeita, assim como nas relações pessoais. A nossa 5ª pergunta é: dá de remodelar de um jeito mais barato? E a resposta é: normalmente dá, a gente só tem que ter a criatividade. Se o seu imóvel
Tem algumas áreas que são as principais, como cozinhas e banheiros, que estão desatualizados e os seus concorrentes têm isso como ponto forte. Então a gente sempre bate aqui na tecla de invista em criatividade. Contrate um designer de interiores e trace um plano específico com ele, muito baseado no que vocês podem gastar e qual é o objetivo de vocês. Então a gente quer fazer com o mínimo possível uma intervenção que nos ajude a melhorar ou o preço de venda ou a velocidade de venda. Hoje a gente conta com várias tecnologias de revestimento que podem dar esse incremento no visual sem a gente investir muito. Às vezes lixar as bancadas de pedra ou recuperar o rejunto, ou às vezes manter a estrutura dos móveis de banheiro e de cozinha e só alterando a cor ou alterando o revestimento, isso já nos dá um ganho que é muito maior do que a diferença do valor investido, ou às vezes nos dá uma velocidade de venda muito maior. A sexta pergunta é: se você não fizer esses reparos ou melhorias que são necessários, quanto isso vai impactar no seu preço de venda? E quando a gente trabalha preço de venda, a gente tem que ser o mais pragmático e o mais sincero possível. Porque se a gente tem, por exemplo, um reparo ou uma melhoria, o qual demanda um investimento de uns 10 mil reais, a pessoa, quando colocar a proposta de compra dela, ela não vai considerar só aqueles 10 mil reais. É claro que ela vai incluir não só o 10 mil, mas quanto o preço de contratar as pessoas para fazer aquilo, o risco que ela vai ter, o tempo que ela vai gastar. Então, às vezes, uma reforminha de 10 mil, ela vira um desconto de 20, de 30 e às vezes de muito mais, porque em algumas situações as reformas são mais simples do que elas aparentam, elas causam uma melhoria estética ou uma melhoria percebida muito maior do que o valor investido. Então, quanto aquela reforma que você precisa fazer, ela impacta no seu valor de venda. Sétima pergunta tem a ver, o item a ser melhorado, ele salta aos olhos do comprador? Então a resposta é uma só: conserte. Porque às vezes a gente não tem uma segunda chance de causar uma boa impressão. E esses itens normalmente são itens que são a primeira coisa que a pessoa vê. Se a gente está falando de uma casa, é um jardim, ou um portão de entrada, ou num apartamento, ele é a porta de entrada, a maçaneta, como é que tá a pintura, o hall, as primeiras impressões ou os primeiros sentimentos que a gente tem com aquele imóvel. Sempre dá de dar uma melhorada, independente do seu orçamento. Bom, essas são as dicas de quem está no front do mercado diariamente. A gente faz visitas e tem a oportunidade de ler quais são as principais reações dos compradores. Então converse com a nossa equipe que a gente pode te ajudar na venda do seu imóvel. Desde a preparação dele pré-venda, organização, com o desmonta, até a nossa equipe de design de interiores do Meu Design. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aqui no canal a gente tem outros vídeos apresentando um pouquinho mais do que a nossa equipe faz. Se inscrevam para receber as atualizações e compartilhem.